Bom, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre tipos de corda, sobre tipos de guitarra e tipos de guitarrista para afinação mais confortável, para que junte tudo isso e fique incrível. Então, pessoal, aqui a gente começa com o banho galvânico. A gente pega uma alma de bronze ou de latão, que vai sofrer alguns banhos em todo esse processo aqui, vocês estão vendo, tá? E no final vai levar um banho de prata, que é desse tanque maior. E aí, terminando, a gente vai vindo pra cá, ela fica um tempo aqui para poder ganhar esse banho de prata. E aquele fio que entrou lá no começo, ele vai chegar aqui já prateado. A minha pergunta é o seguinte, cara, por que tem duas cores ali de carretel? Bom, normalmente o pessoal acaba usando aqui na fábrica dois materiais, um que é o latão e outro que é o cobre, né? Eles vão passar por todo o banho que a gente mostrou aqui, mas no final das contas eles vão ter a mesma aplicação. O que vai acontecer é que o latão ele é mais maleável e ele tem um timbre muito mais legal para instrumentos acústicos, enquanto o cobre ele vai ter um som um pouco mais fechado, mais abafado, uma tocabilidade às vezes até um pouco mais dura. E como funciona o processo depois que entra ali na máquina? Qual que é a ordem dos processos ali? O pessoal fala muito que brasileiro gosta de tomar banho, mas corda toma muito mais banho do que brasileiro. Ali a gente tem um banho inicial que ele vai tratar as impurezas, né? Tirar toda a impureza do metal. Depois ele vai passar por um tanque de ácido sulfúrico, né? Para dar uma lisura nela. Passa por mais 2 banhos para tirar o resíduo do ácido sulfúrico. Depois ele entra num banho de pré-prata para preparar, né? E depois ele vem aí, por fim ele leva um banho prateado. Vai sair assim, ó, um tom meio prateado, mas ele entra lá no começo dessa máquina praticamente dourado ou amarelo. Bem legal. Não, e uma coisa legal também que a gente usa a alma de bronze, né? E o bronze, o metal com bronze, ele já vem pronto pra gente. A gente não faz aqui, ele já vem pronto. Bacana. Quando as cordas saem de lá, eles vêm para essas máquinas aqui. O que acontece com os fios? Essa parte aqui são as máquinas de trefila, né? O que ela faz? Ela pega aquele aço que ele tá numa grossura X e ele vai esticar ele até afinar ele a uma grossura Y. Aí você vai depender. Para baixo ele vai ser mais grosso, pra guitarra vai ser mais fino. E aí essas máquinas elas fazem um monte de voltas, né? Elas ficam dando essas voltas passando por água para poder esticar esse metal e aí a gente conseguir produzir as cordas. A gente costuma indicar tipos de corda para tipos de guitarrista e tipos de guitarra que se adaptem juntos, tá? É difícil você pegar um guitarrista que toca muito forte e usar uma corda muito leve para uma afinação baixa. Existe um sync em tudo isso, né? Guitarrista de metal, né? Ele gosta de usar 09, porque tem guitarristas que não tem muita movimentação de braço, não toca muito forte, toca mais colado no corpo, usa bastante Floyd Rose, 09 e 010 são afinações que respondem muito bem a isso. Agora o guitarrista que toca um pouco mais forte de metal, ele gosta de uma 011 também, porque na hora de dar uma alavancada, ele tem um pouco mais de força, um pouco mais de mobilidade. O guitarrista de jazz, por exemplo, ele já gosta de uma 012, 013. Isso dificulta um pouco nos bends para quem toca metal, mas para quem toca jazz, que quase não usa bend, fica incrível. Ajuda na afinação, ajuda na entonação da guitarra, ela semitona menos nos acordes. Mano, a corda de uma guitarra, né, sei lá se é a alma ou o coração. Acho que a alma é a madeira, né? O tipo de madeira, se você fazer uma analogia assim, né? E a corda realmente são as veias, né? O sangue, né? Que tem que ter ali, lá que você faz os acordes, lá que você, né, cria o som. E pra mim, mano,
Eu nunca fui, na verdade, muito, vamos dizer assim, muito pentelho, muito chato com isso. Nem com corda, nem com guitarra, nem com amplificador. Acho que vindo do Brasil, da maneira que a gente começou, tocando com o equipamento que tinha, né, com a guitarra que podia arrumar. O começo é sempre muito difícil. Fazer 51 agora em agosto de 2019. Na minha época, quando eu comecei a tocar, era tudo muito obscuro, né? Tinha uma outra loja, que você não podia nem olhar, né? Porque os caras já falavam, tem dinheiro, vai comprar, não sei o que. Você não tinha uma comunicação com essa galera, né? Então era tudo muito difícil, muito obscuro. Então eu sempre usei de tudo, né? Tipo de corda, eu comecei a tocar com 0,9, né? Depois eu vi que, porra, era muito fino, não sei o que, para o jeito que eu tocava e fui aumentando. Hoje eu uso 0,13, né? Para algumas afinações e 0,10 para outras, enfim. Então isso foi aprendendo com o tempo. E usei tudo quanto é tipo de amplificador. E tudo quanto é tipo de guitarra também. Desde Giannini, Fink, até conseguir uma Ibanez, depois a minha Charvel, que eu considero a minha primeira guitarra, realmente, né? E as cordas foi a mesma coisa, né? Porra, a corda sempre foi caro, né, no Brasil. Então, mano, a gente escutava as histórias do Van Halen, né? Que fervia a corda, não sei o que. Tudo uma balela, né, meu? Tudo pra gente perder corda mesmo, né? É pra ficar mais mole, mais macia, não sei o que. Tudo bullshit, né? Então a gente foi aprendendo na pancada, né? Pô, Danilo, então com o processo aqui agora, eu percebi que a máquina já coloca as bolinhas, mas chega com uma medida. Então, aqui é o bow end, né? Que é para todas as cordas primas que não tem revestimento. Então a máquina já é presetada para jogar a corda no tamanho correto, a corda desce, subir uma bolinha por cima, ela enrola automaticamente pelo espaço. Tira uma dúvida, para a corda de baixo também é o mesmo processo dessas máquinas? O processo é parecido, mas é numa máquina diferente, que é uma máquina um pouco menor. Então, ela tá desligada, mas essa aqui já é um processo um pouquinho diferente, né? A colocação de bolinhas é feita exatamente aqui. Ele desce aqui pelo cima, desce, aciona aqui, ó. Aí ele vai, pega a bolinha de volta e aqui eu vou colocar a ponta. Os baixos é só alma, né? Vou colocar aqui, embaixo, vai pra máquina também revestimento. Ó. Vou colocar aqui, ó. Aí tem essa produção. O que eu procuro num jogo de cordas? Duas coisas são muito importantes para mim: a durabilidade e o timbre. A quantidade de tempo que esse timbre vai se manter inalterado. E o timbre é, né, o brilho, a nota, o sustain, são coisas que são muito importantes para mim. Assim, eu sou um cara chato, eu gosto de tocar com corda nova. Eu não gosto da corda quando ela vai perdendo o brilho. Engraçado você falar, porque são impressões, né, visuais, não são impressões sonoras. A gente meio que consegue adaptar, né? Brilho, fosco, são impressões visuais, não são impressões sonoras. Mas uma corda brilhante, ela tem, né, aquele agudo, né, aquela som meio metalizado. Eu gosto disso. Eu gosto da corda que tenha brilho. Você sinta na corda essa coisa brilhante, metalizada assim do som. E é uma coisa que eu desenvolvi, né, sei lá, no meu gosto pessoal. A minha técnica é uma coisa intensa, né? Eu toco com palheta grossa, com força. Então a durabilidade ela vai embora. O baixista que toca de uma forma delicada, né, ele vai um jogo de corda com ele vai durar muito mais tempo. O cara que toca com os dedos ou que toca buscando aquele som mais aveludado, com certeza ele vai tirar uma durabilidade maior das cordas. Como eu desço a mão mesmo, a minha pegada é uma coisa meio bruta assim, né? Isso aí vai contra a durabilidade da corda. Então eu procuro sempre tocar com corda nova e usar ela assim até o ponto que ela começa a perder esse brilho, essa definição das notas, assim, começa a ficar mais abafado e tal, eu já procuro trocar. Então é muito importante eu ter um patrocinador, né? Então sem patrocinador eu estava praticamente pagando o meu cachê de corda. Até porque eu tô com uma corda que ela tem uma durabilidade bacana, ela chega umas 6, 7, 8 tocadas assim e o som continua inalterado. Mas assim que ela começa a perder o brilho, eu já vou e troco.
Então esse aqui é o processo que você faz a enrolação, né? Enrolamento das cordas. É, isso? basicamente é isso. A gente chega aqui nessas máquinas, ela já veio lá do Bauend, né? Aí a menina coloca a corda aqui na máquina e a máquina automaticamente já faz toda a enrolação da corda. E aí cada máquina dessa aqui Exatamente, é uma... toda essa parte aqui, você tá fazendo bordão, tanto de guitarra quanto de baixo. Mas cada máquina dessa aqui é para uma espessura diferente ou são várias máquinas fazendo? Não, na verdade ela não é específica, você consegue fazer o setup dela para que ela fique na medida que você quer, né? Mas aí depende da demanda, né? Corda 010 vende muito mais do que corda 013, por exemplo. Mas 010 a gente acaba setando mais máquinas para fazer 010. Então a corda ela vem de lá prontinha, elas fazem todo esse Sim, processo ela... manual, uma por uma. Isso, uma por uma, vai enrolando sempre as inversas, né? Então Mi, no caso da guitarra, né? Mi, Lá e Si, Sol e Ré. Aí ela vai enrolar dentro de um padrãozinho. Desse padrão, a gente já sai daqui e ela vai ser colocada naquele saquinho que previne a oxidação. E aí a gente deu a volta aqui na bancada, né? E aqui vem pro pessoal colocar também na mão, vai colocar no saquinho e terminado o saquinho, ele é embalado a vácuo. Então, é que basicamente é o final da embalagem, né? Ela já estava no saquinho, vem pra cá, o pessoal coloca na esteira, ela já faz o fechamento também com uma temperatura mais alta e já tudo certinho no mesmo padrão. E aí vira essa cachoeira de maravilhas aqui. Quando o Sepultura começou a estourar, né, começou a ter essa projeção internacional, eu comecei a trabalhar com a DR. A DR foi a primeira corda que começou realmente a dar esse suporte pro Sepultura, né? Até que eu mudei pra Giannini, e a Giannini foi uma mudança muito importante pra mim, porque eu queria trabalhar mesmo com produto nacional, de fazer uma coisa no Brasil, tentar desenvolver um negócio junto com a fábrica, né? Fiquei um tempo com a Giannini, e depois da saída do Léo, que tava trabalhando na Giannini, ele foi pra SG, né, pra ISO, ele me levou pra lá, né? Me apresentou a fábrica, eu fiquei encantado, né, com a estrutura da SG, com a estrutura da ISO, todo o processo de fazer as cordas, e o que eu tinha na Giannini, eu tive na SG, né, essa possibilidade de conversar, de fazer uma coisa diferente, de tentar mudar uma coisa aqui, outra ali, né, só pra fazer testes realmente, né, tanto é que num jogo de 013 eu fiz a Sol, lisa, né, sem... encapamento e tudo, coisas assim que são detalhes que a gente vai usando na estrada, algumas coisas funcionam, outras não, né? E eu já tô com a SG aí, sei lá quanto tempo, mais de 10 anos, 12, 13, 15 anos, não sei quanto aí, mas faz um bocado de tempo. E velho, eu uso essas cordas em tudo quanto é tipo de situação, o mundo inteiro, show em festival, com pó, com poeira, com a chuva, com calor, com frio, lugares pequenos, onde são os inferninhos, né, que parece uma sauna, estúdio com produtores muito exigentes, né, principalmente no último, o Machine Messiah, o Jens Bogren, um cara super exigente com guitarra, ele é um luthier, até, né, sabe mexer nos detalhes, e a corda passou no teste, né, porque ele tinha várias cordas ali, mas no final das contas é o músico que tem que estar confortável com aquilo, e o que está suando, o que está saindo é porque o conjunto da obra está equilibrado, guitarra, captador, palheta, corda e a atitude do músico, né? Dos encordamentos nacionais que eu testei, o que me deu o mais durabilidade de timbre foi a SG. Tô feliz como pinto no lixo, né? Porque eu tenho um jogo de corda da espessura que eu gosto, que é o 0,45. Às vezes um jogo de corda 0,45 ele tem um som mais grave, mais abafado do que o 0,40, que é mais brilhante, mais agudo. E esse 0,45 da SG, ao contrário, ele tem brilho, tem bastante médio e agudo também, ao mesmo tempo durabilidade. É uma das coisas que eu procuro mais numa corda. Então assim, existem várias coisas que a gente pode combinar para que sua afinação fique incrível. A dica que eu te dou é, quando você for num luthier, você diz para ele, toque para ele, na frente dele. Assim, eu toco assim. O cara na hora ele vai interpretar o que você precisa. Se você toca muito forte, você quer uma afinação em drop dó, ele vai saber que ele tem que colocar acima de 0,11, 0,12, né? No mínimo 0,11, uma afinação drop dó já é um tom com o bordão, né? É um bordão mais baixo ainda. Então
você precisa mesmo ter uma corda um pouco mais grossa. Mas tem gente que já gosta de uma 012 em drop e dó. Então, sempre procure um especialista, porque isso sim influencia diretamente na sua tocabilidade. Outra dica que eu dou é: corda dura não é sempre bom. Corda grossa não é sempre o suficiente, tá? Às vezes você precisa levar a sua guitarra no luthier. Ah, pô, minha guitarra não tá segurando a afinação, mas eu vi na internet que se você colocar uma 012 ela vai ficar incrível a afinação. Tá, mas a sua guitarra foi regulada para isso? Isso tudo influencia, o seu instrumento precisa se adaptar ao tipo de corda. Uma coisa que é ruim também é você sempre ficar trocando a afinação do seu instrumento e trocando o tipo de corda. Isso influencia diretamente no braço. O seu instrumento ele tem que ser realmente regulado para aquela afinação e aquele tipo de corda. A corda é muito grossa, o sonante ele acaba tendo que espaçar ele um pouco, para a corda poder caber certinho no slot dele. Então, se você tem um nut já espaçado para aquelas cordas grossas, quando você volta uma corda mais fina, ela vai ficar sambando no slot, né? A 013 de 013 a 060, né? É por causa da afinação, né? A partir do Roots, em 1995, mais ou menos, quando a gente começou a trabalhar no Roots, a gente abaixou a afinação das guitarras, né? Eu tinha uma guitarra de 7 cordas e foi meio uma influência dela ali, né? Tirar a mizinha e considerar a guitarra, né? As 6 primeiras, né? Não as 6 últimas, né? E foi daí que surgiu, a gente começou a fazer esses testes, e quanto mais forte ou mais grossa, né, a espessura, a gente tem mais condição de não perder, ficar muito mole, né? Principalmente no estilo que a gente toca, o thrash, né? Tem que ter aquela raspada da corda com a palheta, né? Ritmos mais rápidos, né? Como speed, ou aquela coisa mais pesada para não perder o acorde, né? Para não desbalancear a guitarra, tudo. Então eu uso a 013 com 060 durante muito tempo já. E a 010, né? Que eu uso em Ré, ou na afinação normal também, que tem algumas coisas do Sepultura que tem essa afinação também. Violão eu uso SG, eles me mandam SG, mas não é uma coisa que eu tenho, assim, eu tenho outras cordas que eu também uso, Agustini, né, pra violão clássico, enfim. Mas eu uso bastante as cordas SG pra violão também. Eu uso mais o nylon, né, eu tenho alguns aço, o projeto do Rio Montreux, por exemplo, é um pouco mais aço, né, aquela coisa um pouco mais atitude, pesada. Mas eu gosto de tocar muito violão clássico também, né, toco junto com meu filho, também ele tá estudando. Esse tipo de corda mais de nylon da SG eu uso mais também. Bom, e falando agora um pouco sobre o Sepultura, né? Lá o Andreas ele usa uma 010, uma corda 010 com afinação Ré standard, e ele usa uma corda 013 com uma afinação Lá sustenido standard. Isso influencia diretamente no timbre da guitarra, porque normalmente Ré standard as pessoas gostam de 011, né? A gente tá falando de um tom abaixo, mas ele tem a mão pesada, mas ele condicionou o jeito que ele toca para aquela afinação e para aquela corda. Isso foi muito importante para a sonoridade dele. A 013 em Lá sustenido é a mesma coisa, né? Existem outros guitarristas também, o Zakk Wylde gosta 011 em Mi standard, mas é porque ele toca muito forte. Então o guitarrista que toca forte, a tendência é sempre usar uma corda um pouco mais grossa, que ele consegue bater forte na guitarra, ele consegue ter o bend um pouco mais forte, ele consegue subir mais tons, e com a força dele ele não vai se mitonar tão fácil. Basicamente é isso, você precisa sempre condicionar o jeito que você toca para sua afinação e para o seu instrumento. Os instrumentos tipo Les Paul e SG, que a escala é menor do que uma Ibanez, por exemplo, essa guitarra aqui é uma Deluca, um luthier que fez muito bom, a gente costuma usar umas cordas um pouco mais finas para um Mi, por exemplo, né? Agora, por exemplo, um Mi standard numa SG eu já gosto, particularmente falando, eu gosto de uma 011. Ele segura um pouco melhor a afinação, eu tenho uma digitação melhor, né? Eu consigo dar um bend um pouco melhor. A 010 eu já acho que fica um pouco fina para o instrumento que tem a escala menor. Então, sempre condicione o seu instrumento, mas para isso tudo é legal você procurar um luthier, cara. Só o luthier pode te ajudar. E quando você for no luthier, toca na frente dele. Aí ele vai saber, pô, esse cara toca forte, eu não vou pôr uma 09 para ele nessa guitarra em Mi standard. Ele vai se mitonar. Então é sempre legal você, quando for no luthier, tocar na frente dele. Fala, eu posso tocar para você ver como é que eu... Porque às vezes, né, na cabeça do cara tá no automático ali, Mi, vamos por 010, Mi, vamos por 09, né? Mas é legal você tocar pro luthier para ele ver. Você vai chegar em casa e falar, pô, minha guitarra tá respondendo melhor as minhas notas agora. Pô, tô conseguindo dar um bend agora um pouco mais confortável, tá? Mas a primeira coisa que você tem que fazer sempre, procura um luthier, leva a sua guitarra e fala, eu não sei que tipo de corda eu uso, me ajuda aí. O cara vai te ajudar.
Mas essas dicas são boas para você ter noção de que existe isso, né? Tem que ter esse cuidado, porque isso vai influenciar na sua afinação, na sua tocabilidade. E também na preservação do seu instrumento, né? O instrumento ele tem sempre que estar regulado pro tipo de afinação que você usa, o tipo de corda que você usa também. Resumindo toda a história, quando você for no luthier, toca uma para ele.